Bom dia aos ouvintes, companheiros. Hoje a gente está aqui para falar desse dia que é um dia como uma resistência, né? Falar da Mãe Terra e marcar esse dia é para nos fazer olhar, colocar luz à Mãe Terra que está pedindo esse cuidado, assim. Nós como movimento viemos trabalhando sempre com ações voltadas a essa consciência Pachamama, que nos coloca em conexão com a natureza, né? Não estamos separados, nós somos essa unidade como seres humanos, como seres da natureza. Então a gente faz esse trabalho e marca essa resistência de lutas, né? Elaine, você estava falando de tantos atos de luta aí que a gente fica indignada, e alguns ganhos, como foi o da Kazan essa semana, do SOS Praias, né? Aqui no Campeche, que nos inspiram, né? E que a indignação também nos inspire para que a gente lute e que a gente não se canse. É uma ousadia a gente lutar. Então é uma ousadia falarmos da consciência da Mãe Terra, assim como unidade. Ontem nossas companheiras estiveram na ONU falando no evento Harmonia com a Natureza, junto a diversos países, falando do nosso trabalho, do movimento Nação Pachamama e dessa consciência Pachamama, dessa integração, né, do desafio que nos é imposto, assim, que a gente vive, como que a gente junta essa sabedoria ancestral dos povos originários, essa conexão profunda com a natureza e esse progresso que vem nos invadindo, né? Como a gente sai dessa contradição sem desvalorizar o progresso, mas que a gente encontre soluções e saídas. Nós temos nossas comunidades campesinas, são 7 espalhadas pelo Brasil e Argentina, e estamos aí, assim, nessa luta, né? Dando voz. Nós somos voz da Pachamama. São os rios que falam pela nossa língua, são as árvores, os pássaros e os nossos irmãos também, né? Humanos, assim, nos vemos como uma família planetária. Então a gente está aqui como resistentes, ativistas sagrados ousados, né? E um dos elementos dessa contradição é justamente esse, né? Como a gente poder trabalhar esse equilíbrio com a natureza vivendo numa selva de pedra, né? Que é o caso de quem vive nas cidades. Porque essas comunidades alternativas que existem em toda a América Latina e mesmo no mundo são, na verdade, opções que algumas individuais, coletivas, mas que acabam sendo pouco dentro desse processo todo que a gente vive, né? Com essas grandes nações ricas que não têm o menor interesse em cuidar do planeta, né? Como é que vocês enfrentam aí essa contradição? Integrando todo. Há que integrá-lo. É um desafio de sentir tudo isso que acontece, mas não fazer essa separação, né? Trazer a luz e não ter mais a separatividade e lembrar que somos a expressão da Pachamama, da Mãe Terra. Então, dentro das comunidades, há os desafios, dentro da selva de pedra, como tu diz, há os desafios, mas integrar isso sem perder a conexão real, a nossa raiz, né, que os povos originários nos trazem, que eles já vivem, né? Nós voltamos agora de uma missão Queros, que eu estava te comentando antes, onde lá eles vivem isso na prática. Talvez aqui na cidade a gente tenha essa dificuldade ainda, por ter essa separatividade mental, enfim, por tanta coisa que realmente nos separa, mas lá eles vivem na prática isso, e é por isso que nós fomos lá agora, para aprender e para trazer essa sabedoria que eles já têm de conviver com a mãe, como uma mãe, sendo filho dela. Então é ela que traz o alimento, então é a elas que eles reverenciam e fazem pagos. Enfim, é que a gente traga isso, é um desafio, né, como trazer isso para agora, mas é possível pequenas pessoas juntas, unidas, estarem sendo voz, assim, indo nas rádios comunitárias, trazendo, por exemplo, hoje no dia 22, como o Dia Internacional da Mãe Terra, para trazer essa cosmovisão de que a Mãe Terra é um ser de direito, e que nós somos a expressão dela, e que o mar, por exemplo, aqui do Campeche pode estar nos processando pela nossa ignorância de estar sujando. Então, trazer ela como um ser vivo, né? Já tem constituições aí, né, no Equador, na Bolívia, que já trazem a Mãe Terra assim como
como um ser. Então, são grupos de pequenas pessoas que unidos vão fazendo a diferença. E desafio pós desafio vão, sim, integrando tudo. Integrando essa via campesina de reverenciar a terra. E reverenciar a terra aqui também, no Campeche, né? Nessa selva. É interessante lembrar que a Pachamama não é só terra, terra, terra. É tudo que há e que vive, isso, né? É a consciência. Pachamama é que ela é essa mãe, e nos lembrar que nós somos filhos, né, dessa mãe. Então, por isso somos todos irmãos. Somos irmãos desses como a gente foi lá no dia 19 na UFSC e escutou esses irmãos que eles se chamam de parentes. Que é demais, assim, são os fofos. E a gente foi lá e escutou eles falando essa língua que nós estamos falando. Pode ter essa diferença, o Guarani, do Xoclé, enfim, que eles trazem, mas estavam todos falando uma voz só, que é a voz de quem reverencia a terra. Ele fez um ritual reverenciando o guardião para a gente entrar num auditório, falar sobre a Mãe Terra. Então, que isso haja por muito mais vezes, em todos os lugares, que as pessoas parem um pouquinho, reverenciem a terra e desde aí sigam, né, o que vieram a fazer. Que nem eles falaram de utilizar a universidade como uma ferramenta, de ser a voz do povo deles na universidade, passando por muitos desafios, inclusive de sair lá da terra onde, por exemplo, fim de tarde ele fuma o cachimbo dele, onde ela pode estar com o filho dela trabalhando, e na universidade ela tem que fazer diferente, então ela rompe e ela, né, por muitas vezes se agride, mas ela está ali por um povo, então por uma só voz, por algo que é a nossa raiz. Então que a gente se distanciou por cada um ter a sua luta diária individualista, mas que a gente volte a ver o coletivo, a comunidade, e viver em comunidade com todos os seres, não somente... É isso aí. E como é que vocês veem essa relação mesmo? Vocês tiveram lá pessoas da instituição de vocês na ONU, quer dizer, a ONU que reúne esses países, a grande maioria são os grandes poluidores, os grandes destruidores, né? São os que realmente não se importam com o planeta, eles estão preocupados com hoje, com acumular dinheiro, poder. Como é que é para vocês fazer essa fala diante dessa gente, muitas vezes sabendo que é uma fala que não chegará nos ouvidos deles? É ousar, como eu disse, né? A gente se sabe pequeno, mas se sabe insistente. A gente está aprendendo. Se essa porta se abriu, nós fomos e falamos. O desafio de manter firme, assim, como dizemos assim, parece que somos muito poéticos e muito românticos, e somos, mas sabemos a que servimos. Se a gente desiste, a gente fica em casa, né? Ou a gente vai trabalhar no dia 28 para não perder o dia do salário. Ou a gente vai e fala. Se um ouviu, bueno, já tá bom. O que nos importa é estarmos conectados nesse coração, nessa consciência. A gente está quebrando um paradigma da racionalidade, da produtividade pensada, e está trazendo uma outra forma de viver. Estamos aprendendo, reaprendendo também, não sabemos, né? A gente está fazendo. E nesse fazer a gente vai achando luz. É uma água fresca na ONU, né? É um riachinho que se solta ali. Um coração. Isso nos inspira. Um coração falando da ONU. Legal. E tem alguma programação hoje por aí ou não? Assim, só estamos falando do assunto, mas temos em Porto Alegre, temos aqui a nossa fala. Em Porto Alegre estamos nas ruas, tem Pelotas, na Argentina, então nas redes sociais, colocando o hashtag. A gente vai publicar as fotos, a gente convida o pessoal que quiser publicar suas fotos com a natureza em algum momento, assim, colocando a hashtag Mother Earth Day e hashtag Nación Pachamama. E aí a gente vai publicar para fazer essa onda. É isso que a gente está lançando. É isso aí, um passinho, mais um passinho, mais um passinho, né? E a gente vai trabalhando junto com os povos originários, que hoje são a grande resistência mesmo nesta terra, né, que nós vivemos.